Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre os campeões de Cincinnati, destacando os brasileiros Orlando Luiz e Rafael Matos, claro, e de novo, e também vou falar sobre Arthur Fils e Coco Gauff, os campeões de simples. Depois vou responder as perguntas dos apoiadores do Saque Voleio. Hoje a gente tem perguntas sobre as duplas na Davis, os brasileiros no quali do US Open, oscilações de saque no tênis feminino. Tem essa última pergunta bem legal. E depois eu vou falar sobre o Doubles Fest, o meu torneio de duplas no fim de semana, que foi muito legal. Vamos começar com Orlando Luiz e Rafael Matos, campeões de mais um Masters 1000, o segundo seguido. Tinham sido campeões em Montreal 10 dias atrás, e agora fazer a dobradinha em Cincinnati. Na final eles fizeram 6-4, 3-6 e 10-7 sobre o Konstantin Franzen e o Robin Haase, o alemão e o holandês. Eles não são os primeiros brasileiros a ganharem Canadá e Cincinnati no mesmo ano, mas são a primeira dupla brasileira, né? Dupla de dois tenistas do mesmo país, dois tenistas brasileiros a fazerem isso. Mas tem uma diferença, porque o Marcelo Melo, que ganhou esses dois torneios em 2016, junto com o Ivan Dodig, ele não fez isso em semanas consecutivas. Naquela temporada, depois do Canadá, houve os Jogos Olímpicos, Rio 2016, então o Marcelo saiu de lá, jogou Rio com o Bruno Soares, eles perderam nas quartas de final, se eu não me engano, voltou para a América do Norte e aí ganhou Cincinnati com o Dodig de novo. Com esse resultado, o Rafa e o Orlando entram para o top 20, Rafa já era número 20 do mundo, o Orlando era 22, agora eles sobem e trocam de posição. O Orlando vai para o número 13 do mundo e o Rafa vai para 16. Isso porque o Rafa tinha 250 pontos do ATP de Winston-Salem do ano passado. Ele foi campeão lá jogando com o Marcelo Melo. E esses pontos caem nessa segunda-feira agora. E na corrida, que é aquele ranking que conta só os pontos de duplas e só da temporada, o Orlando e o Rafa agora estão em sexto lugar, já abrindo uma margem muito boa para a dupla que está em nono. E isso, né, eu tô falando em nono porque classificam 8 para o Finals e é onde eles têm que estar. O time em nono agora são os franceses, o Doumbia e Reboul, e eles têm 900 pontos a menos que o Rafa e o Orlando. E ainda falta, evidentemente, um Slam, 2 Masters 1000, alguns 500, mas já parece bem provável essa classificação dos brasileiros para o evento de fim de ano que tem as 8 melhores duplas do mundo. Vou deixar aqui agora o áudio que a ATP Media mandou da entrevista pós-jogo dele. São perguntas em inglês, mas as respostas estão em português. Então eu não vou ficar aqui precisando fazer tradução. Mas bora ver o que eles falaram. Orlando and Rafa, congratulations. You're standing here as Cincinnati champions. How does it feel to win your second straight Masters 1000 title? É incrível, sentimento indescritível. Mesmo com todo o trabalho e com grandes objetivos, acho que é um pouco inimaginável ainda esses 2 títulos seguidos de Master 1000. Semana passada a gente ganhou o primeiro, agora a gente ganhou nosso segundo e seguido ainda. Grandes jogos, grandes vitórias contra grandes adversários. Então, além do resultado, a gente está muito, muito feliz também com o nosso nível de tênis. A nossa entrega e energia dentro de quadra, a nossa comunicação entre nós e com o nosso time também, nossos treinadores. Então, muito feliz com essas conquistas. Como o Rafa disse, a gente está muito feliz, mesmo com todo o trabalho e energia que a gente bota no dia a dia. Ganhar 2 Masters 1000 em 2 semanas é algo que a gente não esperava e muito feliz que a gente conseguiu alcançar esses objetivos. A gente trabalhou bastante, nosso time trabalhou bastante e isso é uma recompensa de um ano inteiro de esforço, de estar longe de casa. A gente quase não pisou no Brasil esse ano e esses títulos recompensam tudo isso que a gente passa. What is it that's worked so well for you guys as a partnership? Eu acho que além do jogo que encaixa bem, que a gente joga, digamos, um pouco parecido, a gente gosta de jogar mais do fundo da quadra. A nossa amizade fora também influencia bastante para os momentos difíceis do jogo.
Acho que a gente consegue se apoiar muito bem um no outro ali quando precisa. Então pode ser essa um pouco a diferença que tem funcionado bastante nos momentos importantes que tiveram bastante nessas 2 semanas. Eu também diria que a amizade está fazendo toda essa diferença, porque a dupla ela é decidida em detalhes, em super tie breaks e pontos decisivos. Então a gente está sempre sob pressão, e poder ter um amigo do lado durante esses momentos difíceis, poder olhar para um rosto familiar e saber o que ele está pensando. A gente tem essa noção assim pela amizade mesmo, do quanto a gente se banca, do quanto a gente se ajuda no dia a dia, e isso transmitindo dentro da quadra nos momentos difíceis aí, para jogar um 8-8, 7-7, 8-7, como foi o Super Tie Break de hoje também. And lastly, how much confidence does this give you ahead of the US Open, the last major of the year? Com certeza, acho que não teria maneira melhor para chegar lá. Já com a semana passada, mesmo na semana passada, ao longo dos jogos, com boas vitórias, a confiança já foi subindo. E chegando aqui com o título desde o primeiro jogo também, não sei, parece que as coisas acabam caindo para o nosso lado um pouquinho mais, mesmo com o nosso mérito de estar indo buscar elas. Ganhar jogos e ter essa confiança ainda dá um extra para nós, parece. Então, chegar lá com esses 2 títulos nos dá, com certeza, uma máxima confiança que a gente poderia pedir. Do mesmo jeito que a gente teve 3 meses de derrotas em que todos os jogos pareciam que não caíam para o nosso lado, sempre um detalhe aqui, um detalhe ali, um match point a favor que a gente não conseguia converter. Dessa vez, todos os jogos caíram para o nosso lado, então é uma felicidade imensa, mas a gente sabe que tudo isso é devido ao trabalho e toda a determinação que a gente botou no dia a dia, mesmo nos dias ruins que a gente teve, nas piores derrotas, que a gente sentiu na pele e soube trabalhar e sair desse buraco para hoje ganhar 2 Masters 1000. Obrigado. Parabéns. E agora a gente tem Marcelo Melo com 9 títulos de Masters 1000, Bruno Soares com 4 títulos de Masters 1000 e Orlando e Rafa com 2 cada. Foi só a 5ª vez na era aberta que uma dupla ganhou esses 2 torneios, Cincinnati e Montreal, ou Cincinnati e Canadá, né, na mesma temporada. Foi o 5º título de nível ATP do Orlando Lewis, que tem 28 anos, todos desses títulos com o Rafael Matos, e o 15º título já do Rafael Matos em nível ATP. Ele tem 30, um pouquinho mais velho, e joga dupla com mais frequência, no nível mais alto, mais tempo que o Orlando. Antes da gente ir adiante, tá curtindo o café? Dá um like, compartilha, manda um comentário, ajuda o algoritmo a rodar, levar o Café com Cossenza para mais gente. Quem quiser saber mais como apoiar o Saque Voleio, entrar na lista dos apoiadores, mandar pergunta, participar da nossa comunidade e saber o que eu entrego de recompensa, que tipo de conteúdo, onde, quando, como, entra no apoia.se/saque e voleio, que tá tudo explicadinho lá. Tem os valores, como fazer, o que eu entrego, tipo de conteúdo, os eventos presenciais, tá tudo lá. Tá? Na dúvida, manda uma DM para mim, pode ser no Instagram, pode ser um e-mail também. Meu e-mail é ac@cossenza.org e eu respondo assim que possível. E quem estiver ouvindo e se interessar em patrocinar o café, ter a sua marca associada com o podcast número 1 de tênis no Spotify e na Apple Podcasts, podcast crescendo diariamente, e eu falo isso todo dia porque é verdade, continua crescendo todos os dias. Devagarinho a gente vai galgando e ganhando, né, subindo degraus e ganhando espaço, está sendo muito legal isso. Mas quem quiser saber como patrocinar, algumas pessoas já pediram meus documentos, meus números, já mandei, vamos conversar. E tem umas negociações interessantes em andamento aí, quando eu puder falar eu falo. Mas quem quiser saber, manda mensagem para mim que a gente conversa. Vamos falar sobre os campeões de simples agora. Primeiro, Arthur Fils, 22 anos, ganhou seu primeiro Masters 1000, fez 6-3, 1-6 e 6-0 em cima do Francis Tiafoe na final. E é o máximo do aproveitar chances, né? Essa história do Fils aí. Uma chave em que ele pega Thiago Tirante nas quartas de final de um Masters 1000, né? Cobolli na semi e Tiafoe na final. Ok, ele já tinha derrubado o Lehetka e o De Minaur, que eram cabeças de chaves mais altos, né? Ele passou pelos 2 antes no torneio. Mas chegou na reta final e né, confirmou ali.
O FIS já tinha 2 semis de Masters 1000 nessa temporada, Miami e Madrid, e agora ele sobe para 5º lugar na corrida para o Finals. Ele é, nessa segunda-feira, número 11 do ranking já, 22 anos, olha que louco. E não tem pontos para defender no US Open, então tem uma chance interessante dele, de repente, sair de Nova York como top 10. Ele é o francês mais jovem a conquistar um Masters 1000, o Sébastien Grosjean tinha 23 anos em 2001, essa marca era dele, e é o 5º título da carreira do FIS, ele ganhou 5 finais e perdeu 2, bom retrospecto para final, né? E 10 vitórias e nenhuma derrota em sets decisivos na temporada, que é outro número relevante, bem relevante. Vamos falar agora de Coco Gauff, campeã, derrubando Jessica Pegula na final. Foi 6-2 e 6-4. Eu anotei certo isso? Eu vi o jogo até o fim e agora me deu um branco aqui se eu anotei certo ou se eu anotei errado. Deixa eu conferir aqui. 6-2, 6-4. Não, eu anotei certo sim. Um jogo da número 4 contra o número 3 do mundo. Rankings altos. A Pegula tinha derrotado a Iga no caminho. Segundo título da Coco em Cincinnati. Ganhou também em 2023. 4 títulos da WTA 1000 da carreira, e ela vem ganhando um por ano, né? Em 23 ela ganha Cincinnati, 24 ela ganha Pequim, 25 Wuhan e agora 26 Cincy de novo. 12º título da carreira, o primeiro nessa temporada. Engraçado que a Coco vem jogando bem, tendo bons resultados aqui e ali, e eu quando li essa estatística falei, putz, primeiro título dela, e realmente não tinha vencido nada, ganhado nenhuma final. Mas é quem tem mais vitórias em WTA 1000 nessa temporada, e partidas, né, de WTA 1000, são 25 vitórias, o número igual da Helena Rybakina, que divide essa marca com ela. Bom, o que mais? Vamos falar de brasileiros, porque hoje começa o US Open para o Brasil. Tem Luísa Stefani no quali de duplas mistas, no quali da Gincana, olha só. E ela já entra em quadra meio-dia, então se você está ouvindo isso perto da hora do almoço, já corre para perto da TV. Ela joga na Grandstand, é o primeiro jogo do dia lá. Ela e o Nils Kupski jogam contra Erin Routliffe e o Lloyd Glasspool. É um jogo difícil, né? São duplistas de ofício, sabem o que estão fazendo. Não vai ser fácil. E se a Luísa vencer, ela volta a jogar hoje mesmo, segunda-feira, contra os vencedores do jogo entre Gabriela Dabrowski e Harry Eliovara, olha que dupla fortíssima, né? E Kristina Mladenovic e Marcelo Arévalo, outra dupla duríssima. Então ela pode jogar contra a Gabi ainda, né? É um crime esse quali, é um crime, né? Tudo que envolve essa gincana, assim, se a gente falar a sério, tem quantidade de coisas absurdas aí, é inacreditável, né? E a chave principal dessa gincana, ela começa amanhã, dia 25, e termina na quarta-feira, dia 26. Começa num dia, termina no outro e vale um título de Grand Slam. É isso. Vamos falar de simples agora, o quali com os brasileiros. Começar pelo quali masculino. Felipe Meligeni pega o tcheco Dalibor Svitolina, que é número 114 do mundo. Eu, quando escrevi esse roteiro, esse ranking era o ranking de domingo. Eu não sei se mudou o ranking dele hoje. Mas é o cabeça 8 do quali, é o favorito ali nessa chavezinha de 3 rodadas. Mas é um cara que vem de 4 derrotas seguidas, enquanto o Felipe vem ganhando o jogo, né? Bastante. Ok, Felipe vem numa sequência de 12 vitórias em torneios M25. Teve uma sequência, né, de 12 vitórias em torneios M25, que é um nível bem abaixo do que nível Challenger, o nível de quem tá ali 100 e poucos do ranking. Mas a gente sabe que o nível do Felipe é bem mais alto que o nível de M25. Então não é que ele tá jogando, né, esse nível de 300, 400 do mundo. Então acho que ele tem chance aí, viu? Thiago Wilde tá na mesma chave do Felipe, eles podem se enfrentar na terceira rodada, na rodada final do quali, né? Mas o Wilde estreia contra o italiano Raul Brancaccio, 29 anos, 232 do mundo. O momento do Wilde é bom, mas ele vinha jogando no Saibro, né? Ele ganhou o Challenger de Zug, tinha 6 vitórias seguidas quando perdeu do tcheco Jan Kunstad em Liberec. O Kunstad é um garoto de 19 anos, está badalado, porque ele vem subindo no ranking, ele ganhou os últimos 3 Challengers seguidos, né? Liberec, Hamburgo e Praga. E ganhou de uns caras bons no caminho. Vale ficar de olho nele, e posso falar mais, né, sobre o tcheco em outra ocasião. Mas enfim, sobre o Wilde, também acho uma estreia boa. Brancaccio vinha jogando no Saibro, nenhum resultado espetacular. Acho que o Wilde é favorito aí, pelo menos nessa primeira rodada.
E o Gustavo Wade estreia contra o austríaco Joel Schweisler, eu acho que é assim que pronuncia, que é o número 150 do mundo. Ganhou um Challenger 2 semanas atrás, em quadra dura. Não me lembro de ter visto ele jogar antes, não posso falar muito aqui, mas não é uma estreia exatamente simples para o Wade aqui. E no quali feminino, a Laura Pigossi vai pegar a grega Despina Papamichail, número 189 do mundo. Perdeu 7 dos últimos 8 jogos que fez, estava competindo no Saibro. Aliás, se eu vi direito, ela não joga em quadra dura desde fevereiro, o que não deixa de ser bom para a Laura. Elas jogaram uma vez só, um W80 em Brasília, 2023, tem um tempo já, e a Laura ganhou 6-2, 6-4. Dadas as possibilidades, eu acho uma boa estreia para a Laura, viu? O que mais a gente pode falar de Brasil? SP Open, eu não sei semana passada, mas não custa lembrar, hoje começa a venda dos Ground Passes, que são aqueles ingressos que dão acesso ao evento e às quadras secundárias, só não tem lugar na quadra central. São ingressos que valem o dia inteiro, você pode chegar na primeira hora e sair na última, dia e noite, não tem sessão. Os preços são os seguintes, de segunda a quinta, R$50, e de sexta a domingo, R$30. Cuidado, porque é um ingresso que não tem reembolso em caso de chuva, tá? Então vale prestar atenção, vale lembrar disso, pensem nisso antes de comprar. As vendas começam às 11 horas de Brasília, naquela plataforma da Eventim que vocês sabem, né? Não preciso falar. Todo ano todo mundo reclama no Rio Open, no SP Open, mas enfim. Como eu falei outro dia também, é um ingresso de ótimo custo-benefício, o evento é muito legal, o ambiente é muito bom, super recomendo. Vamos para a notícia que mais foi comentada, eu acho, tirando o resultado de torneios, a notícia mais comentada desse fim de semana, que é o fato de Stan Wawrinka não ter recebido um convite para o US Open, não vai jogar. Ele tinha ranking para entrar no quali, decidiu não jogar. Mas a gente está falando de um cara que foi campeão do US Open 2026, foi campeão olímpico, foi campeão da Copa Davis, foi número 3 do mundo, ganhou 3 slams, está com 41 anos. Ele pediu o wildcard, segundo relatos, né, de pessoas diferentes na imprensa internacional, mas não deram. E aí todo mundo, né, já recebi perguntas tipo, vocês acham que deveria ter dado? Eu falei, se o torneio fosse meu, eu daria. Né? Eu não gosto de ficar comentando ou cornetando muito o wildcard, ou dizer que devia dar ou não devia dar. Mas o Wawrinka, ele não é nem que, assim, o meu problema com esse wildcard, ou esse não wildcard para ele, é que ele tá jogando num nível aceitável competitivamente. Não é que ele é o 400 do mundo e tá tomando pau toda semana. Não é assim. Ele tá fazendo jogos bons. Ele não vai entrar em quadra e dar vexame. Então, sabe? Porque se fosse o caso, o cara é 400 do mundo. Chegava com o cara e conversava. Olha, a situação é essa, né? E aí, de repente, se o Stan estivesse jogando tão mal assim, daria um wildcard para ele no quali e ele talvez até aceitasse. Porque é outra situação, é só uma maneira de ir lá, se despedir, ver o torneio uma última vez, ele vai se aposentar no fim da temporada. Seria o último slam da carreira dele. Mas não deram o convite. Né? Incomoda mais quando você olha o resto dos convites, né? Mas você entende a patriotada da coisa, porque os convites, eles são assim, para Michael Zheng, americano, 22 anos, campeão da NCAA, né, universitário, 2 anos seguidos. O J.J. Wolf, que tem 27 anos, mas ganhou o Wildcard Challenge, que é uma maneira que o torneio faz para... não, esse aqui é por merecimento, né, não estamos escolhendo. O J.J. Wolf foi lá e ganhou. Outra é para o Sebastian Gorsny, 22 anos, jogador colegial que ganhou o playoff, o wildcard, ou seja, também foi decidido na quadra. Jack Kennedy, 18 anos, campeão nacional de 18 anos, da USTA. Gael Monfils, 39 anos, bom, não preciso dizer o currículo, mas o convite para o Monfils não pode se comparar com o convite para o Wawrinka, porque as 3 federações, a Federação Australiana, a Federação Americana e a Federação Francesa, têm um acordo de reciprocidade. Então, esses 3 slams dão convite para
tenistas dessas federações. Então, o Monfils entra como o wildcard francês. Ponto. O Dan Sweeney, 25 anos, australiano, ganhou esse wildcard pela Austrália, por esse acordo recíproco também. E aí entram 2 que foram escolha do torneio. Darwin Blanch, americano, 18 anos, entrou no lugar o Martin Dem, que receberia esse convite, entrou na chave principal, e esse convite passou para o Blanch. E o Patrick Gibson, 26 anos, número 115 do mundo, também convite, né, escolhido pela Federação Americana. Eu vejo pelo menos esses últimos 2 nomes aí, e eu penso, eu botaria o Wawrinka no lugar de um dos 2. E para deixar claro, não é por questão de vender ingresso, não é por questão de atrair público, porque eu sempre falo isso nos slams, né? Você dá um convite, não vai mudar nada a venda de ingresso. E pode ser Venus Williams, pode ser Wawrinka, pode ser quem for, não muda nada. Aliás, a Venus ganhou para a chave feminina, mas é outra discussão, acho que não cabe comparar aqui, né? Embora a Venus esteja numa fase horrorosa, não ganha jogo de ninguém há muito tempo, mas é americana, né? Não tira o lugar do Wawrinka, então não vou me estender mais muito nesse assunto do Venus Williams. Eu acho que, sabe, não é questão de vender ingresso, não é questão de nada, para mim seria uma pura questão de respeito. O cara é campeão no torneio, o cara foi número 3 do mundo, ganhou tudo isso que eu falei antes, sabe? A Copa Davis, ganhou 3 slams. Temporada de despedida. Mas ele ganhou o wildcard lá 2 anos atrás e perdeu na primeira rodada. Tá bom. Hoje não podia ganhar? Pra botar Patrick Gibson mesmo? Sério? Darwin Blanch? Eu acho que é feio. Eu acho que é feio, tá? E não invalida nada do que eu falei antes. Eu continuo não gostando de dar palpite nos wildcards dos outros. Mas, cara número 3 do mundo, campeão do torneio. Se não tivesse sido campeão do torneio, ainda, né, vá lá. Mas eu acho que um slam tem que reconhecer seus campeões e entender certas situações. Por mais patriotada que tenha que fazer, por mais que tenha que botar a tenista local ali, mas, cara, campeão do torneio, sabe? Pra mim, faltou reconhecimento aí. Bom, vamos para as perguntas dos apoiadores. Temos 3 perguntas legais aqui. A primeira do Matheus Macedo. Ele perguntou o que eu achei das chaves dos 4 brasileiros no quali do US Open. Se eu acredito que algum tem chances de furar. Chave por chave, Matheus, a chave do Wade me parece a menos chata, né? A estreia do Felipe não é simples. E o caminho do Wilde é chato porque pode ter um Mackenzie McDonald, que é um cara que saca bem, já teve resultados importantes, e pode pegar o Mackenzie na segunda rodada. E pode pegar o Felipe na terceira. Então, é uma chave mais chata. Então, sobra a chave do Wade. Então, eu acho que o Wade é quem pegou a menos pior das chaves, dos caminhos. Danilo Rodrigues pergunta o seguinte: acha que agora, com esses 2 títulos da nossa dupla brasileira, vira titular na Copa Davis e aposenta de vez o Marcelo Melo em Copa Davis? Ou o Marcelo tem algum esquema com a CBT para ser convocado sempre? Não tem por que convocar outra dupla, né, Danilo? A não ser que alguém se machuque aí. Mas também não vejo essa coisa de esquema com o Marcelo. De jeito nenhum, aliás. Inclusive, tanto que o Jaime, na última convocação, tinha convocado o Marcelo e o Homboli, porque eles estavam jogando juntos, e antes do confronto, desconvocou o Marcelo e o Homboli, coitado, para botar o Orlandinho e o Rafa. Então, não vejo esquema, sabe? E acho que o Jaime não é um cara de esquemas. Acho que o Jaime confia, gosta mais de um, gosta mais de outros, e como todo capitão tem que ser, como técnico de seleção brasileira, como técnico de, né, qualquer coisa, que tem que fazer escolhas. Esses treinadores, esses técnicos, esses capitães, no caso da Davis, vão sempre ter seus preferidos, mas esquema, não, né? Então é isso. E a terceira pergunta é da Michela Guimarães. Ela usa a Coco como exemplo, porque ela disse que na final de Cincinnati o saque da Coco estava afiadíssimo, mas nos últimos meses a gente viu uma inconsistência enorme nesse fundamento,
jogos com muitas duplas faltas, momentos de bastante insegurança e até ela chorando em quadra. E vimos algo parecido recentemente com a Bia, não necessariamente só no saque, mas você sempre apontava os números dela e finalizava com... Ou seja, não fez nada com o saque. Realmente, eu falei muito disso. Sem querer, e aí voltando para a pergunta da Michela, sem querer fazer uma análise sexista, mas olhando tecnicamente e até pelo lado mental, você acha que esse tipo de oscilação acontece mais no tênis feminino? Bom, boa pergunta, Michela. Vamos lá. A Coco, nessa final, teve 55% de aproveitamento de primeiro saque e ganhou 66,7% dos pontos. E a Pegula teve o inverso, né? A Pegula acertou 63,9% dos primeiros saques e ganhou 46,2% dos pontos com o primeiro saque. Óbvio que não é só isso que entra nessa conta. Mas o que eu falava muito no caso da Bia, especialmente nessa temporada, 2026, é que nesse nível da WTA 500, 1000, que eram os torneios que ela jogava, não adianta você botar 80% de primeiro saque se você estiver só empurrando a bola e colocando ela no meio da área de saque. Você vai tomar porrada, você não vai construir vantagem nenhuma com o saque. E aí que eu falava, essa conta não bate. É preferível você ter 55%, como foi o caso da Coco hoje, ou menos de 60% do primeiro saque, se você está ganhando mais de 60% dos pontos. Agora, a Bia tinha jogo que ela ganhava 30%, 40% dos pontos do primeiro saque. É pouco, muito pouco. Então é isso que me incomodava no caso da Bia e me incomoda com qualquer tenista que bote o primeiro saque em jogo e não faça nada. Agora, vamos para outra parte da sua pergunta, né? Eu acho que quando você fala da oscilação, você está falando de sacar bem num dia e sacar muito mal no outro, né? Se eu entendi direito. Eu não sei se isso acontece mais no feminino ou se a gente fica com essa impressão de que acontece mais com as mulheres por dois motivos. No feminino a gente vai ter sempre mais quebra de saque. E isso é técnico, né? Qualquer tenista vai te dizer que batendo paradas, as meninas batem muito forte na bola e jogam, né, trocam bola bem com os homens. A diferença é na movimentação, na arrancada, na velocidade lateral. Então, se o homem angula uma bola jogando contra uma mulher, a mulher vai chegar com mais dificuldade do que se ela botar uma cruzada para o homem, precisa fazer o homem correr. Isso faz muita diferença. No caso da devolução, é um golpe que se faz quase sempre parado. Você dá um passo para o lado, um passo para o outro. Então, tecnicamente falando, não tem muita diferença do masculino para o feminino aí. A diferença é que o saque no feminino anda menos, velocidade. Então, a devolução do feminino é muito mais eficiente do que no tênis masculino. E não tem nada de sexista nisso. Né? É a questão de velocidade e potência. Então, você vai ter sempre mais quebra no tênis feminino porque os saques andam menos. É simples isso. E aí, quando você tem mais quebra de saque, uma coisa leva a outra, né? Vira uma pequena bola de neve. Se o saque não está entrando, você acaba com problema o jogo inteiro, você perde a cabeça, perde o segundo saque, de repente tenta arriscar mais o saque, faz mais dupla falta, e aí vira uma bagunça completa. Né? Tem questões de mecânica, claro, né, quando o tenista se perde mesmo no movimento, que é o que aconteceu com a Sabalenka, que precisou contratar um especialista em biomecânica para acertar o golpe, e isso mexeu não só com o saque, mas com a confiança para ela jogar o jogo dela. A Coco vem trabalhando muito o saque, mas ela ainda tem esses dias horrorosos, né? Tem pipocado aqui e ali. Mas aí eu chego no número 2, que é o segundo motivo, minha segunda tese, que é a seguinte: a gente vê mais essas oscilações de saque, na elite do tênis feminino do que na elite do tênis masculino. Né? A gente já viu a época da Sharapova fazer mais de 10 duplas faltas por jogo, a gente já viu a Sabalenka, a gente já viu a Coco, a gente já viu a Iga sofrer com o saque. Só citei campeões de slam aqui. E quantos campeões de slam masculinos a gente lembra que teve sérios problemas de saque nesse nível, nos últimos 10, 15 anos? Eu, de cabeça, só lembro do Zverev, que virou campeão de slam agora com o segundo saque dele muito melhor, inclusive. Então, eu não sei se é fato que isso acontece mais no feminino, mas acho que a gente tem essa impressão, pelo menos, por esses dois motivos. O feminino tem mais saque quebrado, e isso mexe com toda a equação e tem, né, esse efeito cascata que eu citei.
E a gente vê mais casos assim na elite do tênis feminino do que na elite dos homens, né? É o que eu acho, tá? Discordem à vontade. Para terminar, gente, já postei no meu Instagram no fim de semana, já comentei no grupo de apoiadores, mas queria registrar aqui para todo mundo que ouve café, todo mundo que é da casa, todo mundo que se importa com as minhas histórias e as minhas jornadas, que a Helena e eu fomos campeões do Doubles Fest no fim de semana. Eu voltei para casa feliz pra cacete, até mandei uma mensagem para ela enquanto estava voltando, que eu tava assim, cantando, dançando sozinho no carro, que nem um bobo, uma cena patética. Mas voltei super feliz e foi meu primeiro troféu depois de voltar a jogar, de voltar a competir. E olha, a gente jogou muito bem, viu? Preciso dizer, a melhor coisa que um bom duplista pode fazer na carreira é escolher bem um parceiro. E eu mandei bem demais. A Helena é incrível, cara. Ela não errou nada o torneio inteiro. E, cara, tava sempre no lugar certo. As tomadas de decisão da Helena são, assim, impecáveis. Sabia o que fazer, sabia quando dar lobby, sabia quando ir pra rede, sabia quando chamar adversário pra rede, sabia quando ir na paralela. Cara, ficou fácil demais pra mim. Muito fácil. Eu já era fã da Helena antes, fiquei mais ainda agora. E sabe o que é muito louco? Eu não falo muito com parceiro. O que eu acho que o parceiro deve fazer. Né? E muito menos se é um parceiro que eu não conheço, nunca joguei, e de repente é um parceiro que sabe que eu trabalho com tênis, que eu vejo muito tênis, que eu faço análise, de repente intimida eu chegar e falar, olha, putz, faz isso, faz aquilo. Então eu fico quieto na maioria dos casos. No Saque Volley Open eu dei uma diquinha aqui para um, para outro, mas assim, muito pouco. Tá? Então assim, quando eu não conheço o parceiro, eu falo pouquíssimo, deixar o parceiro à vontade. E a Helena e eu não tínhamos jogado juntos ainda. A gente treinou na terça-feira e foi pro torneio no sábado. Então, assim, eu nunca começaria um jogo falando, fica aqui, fica ali e tal, né? Acho que você deveria fazer isso, aquilo e tal. Mas, cara, com a Helena eu não falei nada, eu acho que o torneio inteiro. Nada que eu observei e falei, putz, seria melhor se a Helena fizesse isso, seria melhor se a Helena fizesse aquilo, nada. Teve uma situação, acho que foi, não sei se foi o primeiro jogo, se foi o segundo jogo, acho que foi o segundo jogo que a gente fez, que no aquecimento eu percebi, putz, esse cara saca angulado no lado par, e a Helena, que é a canhota, ela joga no lado par, ela joga na direita, né? A gente joga tipo Bryans, né? Um destro na esquerda e um canhoto na direita. E eu falei, putz, esse cara vai sacar angulado no backhand da Helena. E quando ele posicionou pra sacar, eu virei pro lado e pensando em falar pra Helena, ele vai sacar aberto. Cara, a Helena já tava lá no corredor de dupla esperando. Tipo, ela viu tudo. No aquecimento ela leu e entendeu tudo que ela precisava entender. Brilhante, né? E outra que teve... Acho que foi no primeiro jogo que tinha um adversário que tinha um segundo saque muito fraco. E quando eu olho pro lado, eu não tinha... Foi o primeiro saque dele no jogo, tá? Quando eu olho, eu tô ele tá sacando pra Helena e eu tô ali, né, perto da linha de saque. Quando eu olho pro lado, a Helena tá 3 passos dentro da quadra, maior Marta Kostiuk, já pronta pra montar no saque do cara. Sensacional. E eu usei isso pra mim, porque eu não tenho esse hábito de entrar muito na quadra pro segundo saque. Às vezes até é ruim, porque... Eu acabo tendo que andar pra frente em algumas devoluções quando o adversário faz isso. Cara, e a Helena tava montadaça no saque. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, bom, se a Helena montou no saque, acho que, né, tem que fazer igual. Porque, cara, deu certo pra ela, eu vou fazer igual também. E fiz. E deu super certo, assim. Cara, foi muito legal. E a Helena matou ponto na rede, ela matou ponto, deu lobby, ela fez paralela, ela fez mais winner de paralela do que eu. E olha que eu gosto de paralela. Mas, cara, nunca mais eu quero outra parceira na vida. Eu tava me sentindo Gabriela Dabrowski escolhendo a parceira certa, sabe? Escolheu a Luísa. Mandei bem demais. Eu joguei direitinho, tá? Antes que alguém pergunte, fiz o meu, mas acho que fez muita diferença que a gente jogou dupla como dupla. Subindo pra rede os dois, pressionando adversários. Porque tinha caras que jogavam muito bem ali, né? Só que, de repente, eram pessoas que não tinham tanto hábito de jogar dupla como dupla, sabe? Aquela coisa, um atrás, um na rede, sempre, né? Essa variação. E a gente subiu o tempo todo, então a gente começou a pressionar as pessoas a fazerem algo especial do fundo de quadra.
E no nível que a gente joga, essa pressão faz muito mais diferença do que no profissional. Inclusive a final desse torneio foi contra o Matheus. Não sei se quem vai lembrar aqui, mas que eu contei a história do meu jogo no Pride Open, que terminou 1h da manhã, e foi contra o Matheus. E o amigo dele, que era essa única pessoa que estava torcendo nesse dia na Arena Ace, 1h da manhã, era o parceiro dele na final. Então dessa vez a gente se conheceu, falou e tal. E voltei para casa com o troféu e tô aqui feliz da vida. Para terminar, obrigado para Helena, minha parceiraça, obrigado ao Vitor e o Léo, os organizadores. Outro evento, aliás, o Doubles Fest tem a mesma vibe do Pride Open, delicioso. Obrigado a INI por patrocinar o torneio. Aliás, ganhei uma garrafa da INI que acabou um problemão aqui em casa, porque a garrafa térmica que eu tenho da INI é maravilhosa. A Pilar roubou aqui durante uma semana, eu fiquei puto, teve um pequeno estresse, mas agora a gente ganhou outra e isso resolveu os problemas. Essa semana, inclusive, vou publicar a entrevista que gravei no escritório deles, acho que vocês deveriam ouvir, porque para entender até a filosofia da empresa. Os produtos são ótimos, sabe? Tudo que eles fazem é de ótima qualidade, mas acho que os ideais, os valores da empresa fazem muita diferença. E é importante ouvir para entender isso. É só vocês verem quem eles patrocinam, quem eles apoiam, sabe? Vocês vão entender mais nessa entrevista. Mas é muito importante assim, o apoio que eles dão para a galera do Pride. E eu, cara, sou fã da INI também por isso. Voltando aos agradecimentos, obrigado a Pilar, primeira dama, que fica com o Rafa em casa quando eu treino e jogo. Eu sempre falo que aqui em São Paulo somos nós três, a gente não tem parente aqui em São Paulo, então nossa estrutura de apoio, a nossa rede de suporte é quase zero. E ela, a Pilar foi meu... Eu ia falar que ela foi meu pilar, mas em 24 anos eu nunca fiz esse trocadilho, não vou começar agora. Mas a Pilar foi minha inspiração, foi minha referência, foi meu apoio, meu alicerce em todo esse processo de cirurgia bariátrica, de perda de peso. Cara, a Pilar é uma pessoa, assim, gigante. E por último, obrigado a mim mesmo. Então deixem eu ter meu momento Mirra Andreeva aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo, uma ótima semana e um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.